Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua casa. Deus te abençoe neste dia de hoje. Estou novamente aqui para a gente estar lendo mais dois capítulos da palavra. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 22 e 23 de 1 Samuel. A gente vai estar vendo aí umas questões a respeito de Davi, que ele está fugindo, de Saul, e vamos ver os contextos dessa jornada aí de Davi, né? Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos na tua presença, Senhor, para podermos aprender de ti, Senhor. Nos orienta com a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. No capítulo 22 fala bem assim, ó. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. E ele se tornou líder deles, né? Então, Davi se tornou líder, né, deste povo, né? Havia cerca de 400 homens com ele. De lá, Davi foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim Davi os deixou com o rei de Moabe, e de lá ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: Não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saul estava sentado com a lança na mão, debaixo da tamargueira, na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao redor, e ele lhe disse: Ouçam, homens de Benjamim, será que o filho de Jessé dará a todos vocês terras e vinhas? É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim? Ninguém me informa quando meu filho faz acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que meu filho incitou meu servo a ficar à minha espreita, como ele está fazendo hoje. Entretanto, Doeg, o edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse: Vi o filho de Jessé chegar em Nobe e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a família de seu pai, que eram os sacerdotes em Nobe, e todos foram falar com o rei. E disse Saul: Ouçam agora, filho de Aitube. Ele respondeu: Sim, meu senhor. Saul lhe disse: Por que você tem conspirado contra mim, você e o filho de Jessé? Porque você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele, para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada, como ele está fazendo? Aimeleque respondeu ao rei: Quem entre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão da sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? Será que foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não, que o rei não acuse a mim, seu servo, nem a qualquer um da família de meu pai, pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. O rei, porém, disse: Com certeza você será morto. Aimeleque, você e toda a sua família de seu pai. Em seguida, o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: Matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que eles estavam fugindo, mas não me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg: Mate os sacerdotes. E ele os matou.
e naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nobe, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres e crianças recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas, né? Então aquele camarada ali, né, o Doeg, esse camarada aí, ele, além de ele ter falado aí para Saul que Davi tinha passado ali no templo ali, né, e pegado até os pães ali, né? Ele pegou e matou até os próprios sacerdotes, né, que conviviam com ele, que nem a gente viu nos capítulos anteriores, que ele estava lá no meio deles, né? E acabou dedurando Davi e acabou matando até os sacerdotes, né? Então, entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque e neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Ele contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar a informação a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo. Não tenha medo. O homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha. Mas você estará a salvo comigo, né? Então, sobrou mais um ali para estar junto com Davi, né? O Abiatar, né? Então, ele que foi o que sobreviveu ali naquela matança de Doeg ali, né? E ficou junto com o Davi, né? No capítulo 23 fala bem assim: quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila combaterem os filisteus e se apoderaram dos seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila e ele disse: Deus os entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam, né? Então Davi, que a gente entende, que ele lutou ali por aquela cidade de Keila, e ele libertou ali aquele pessoal, né? Ele derrotou os filisteus ali, que o Senhor falou, né? Eu vou entregar nas suas mãos, né? Então, prestem atenção nessa questão de Keila, né? Então, ali eles deveriam um favor para Davi, né? Então, Davi foi, lutou com os soldados dele e libertou, né? Então, vamos ver o contexto aí a respeito dessa cidade de Keila. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Ó Senhor Deus de Israel, responda-me. Então Davi está perguntando para o Senhor. E o Senhor lhe disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então, o povo ali de Keila, de qualquer forma, eles iam entregar Davi. Eles iam esquecer daquele feito que ele tinha libertado eles ali dos filisteus, né? Então, de qualquer jeito, eles iam entregar. E o Senhor está revelando para Davi, né? Para Davi não ficar nas mãos
desses pessoais aí de pessoas, né, de Keila, né? Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando em direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia Saul o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele. Meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu serei o seu segundo comandante. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós, nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon. Agora, ó rei, vai quando quiseres, e nós seremos responsáveis por entregá-lo em suas mãos, né? Então eu entendo aqui, né, porque Davi, né, ele fica na direção de Deus, né? Deus sempre está orientando ele ali, né, a respeito do povo ali, né? Tanto é que Keila ali, né, uma cidade, os cidadãos ali daquela cidade iam entregar Davi de qualquer forma, né? E o Senhor tinha orientado ele a fugir, né? Que de fato, se ele ficasse, eles iam entregar, né? Então, Davi já começa a meditar nessas coisas, a questão do povo, né? Que para frente a gente vai ver aí, numas situações aí, que Davi, ele prefere ficar na mão do Senhor do que ficar na mão dos homens, né? Que nem a gente vai ver para frente aí, numas situações de Davi, né? Mais para frente, quando chegar no assunto, se Deus permitir eu conseguir lembrar, né? Eu vou estar lembrando dessas situações, né? Saul respondeu: O Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubra onde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então irei com vocês. Se ele estiver na região, eu o procurarei entre todos os clãs de Judá. E eles voltaram para Zif antes de Saul. E Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, no Arabá, ao sul do deserto de Gesimon. Depois Saul e seus soldados saíram e começaram a busca. E ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá, em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e pelo outro. Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-lo, um mensageiro veio dizer a Saul: Venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar Selá Amalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de En-Gedi, né? Então, tá aí, Davi ainda está fugindo de Saul, né? E Saul está na perseguição dele, né? Por causa do informante, Saul deixou de perseguir Davi e voltou a lutar ali contra os filisteus, né? Naquela época eles tinham guerras travadas diárias ali com os filisteus, que nem a gente viu, né? Mas era essa a leitura de hoje. Um grande abraço para vocês. Estamos juntos aí nas próximas leituras, nos próximos contextos aí a respeito de Davi e Saul, né? Essa perseguição aí entre os dois, e vamos ver o desfecho dessa história aí, dessa situação, né? Um grande abraço para vocês, fique com Deus e até a próxima.